Um salve para todos aqui presentes. Nós estamos aqui depois de um grande tempo, né, sem gravar, um novo Mare Nostrum, sendo que dessa vez eu trago de novo um convidado que há muito tempo não aparecia, mas que já apareceu outras boas vezes aqui no canal, por exemplo, no podcast sobre sebastianismo da Fundação de Pátrias, dois muito importantes para a proposta, que é o meu amigo Vard, que também recentemente voltou no canal dele com uma boa série sobre René Guénon. Nós recentemente aqui estamos entrando, né, com essa nova guinada no canal para temas mais de simbolismo, de tradição e de metafísica. Nós falamos muito de assuntos, por exemplo, desde a guinada do canal para temas de simbolismo tradicional e de metafísica. Nós fizemos um tema muito importante, que foi o vídeo de Decurso das Eras, que falou muito da questão da Era de Ouro, Era de Prata e subsequente chegada no atual Kali Yuga, né? E acabou que esse tema foi muito recorrente em diversas séries, como por exemplo a série dos temas do Graal e também até a própria série do Spengler, né? Que fala muito desse decurso numa perspectiva mais historiográfica. Mas agora que nós entramos nessa série do simbolismo da talassocracia, e falamos inclusive no vídeo de Atlântida, né, também, de toda essa questão da passagem, eu estou aqui trazendo o Vard para justamente falar de uma proposta que ele tem, juntamente do canal, de fazer um conjunto de artigos, dois para ser específico, né, para falar mais essa questão metafísica de forma mais aprofundada. Saudações a todos. Bom, eu fiz essa proposta, né, para Damastor, para o pessoal do canal, né, sobre dois artigos, né, um tratando sobre ciclos cósmicos e outro tratando sobre a civilização austral. Eu não vou abordar os ciclos cósmicos, no entanto, né, de uma perspectiva mais historiográfica, mas sim de uma perspectiva mais metafísica, justamente porque eu acho que é mais necessário, uma vez que até mesmo os autores que eu utilizo como fonte, né, como o próprio Júlio Zévo, René Guénon e, enfim, os derivados aí desses autores, né, o Júlio Zévo mesmo, um derivado do pensamento do René Guénon, ele mesmo diz, e ele mesmo recomenda o Revolta para o Guénon em Cartas por conta disso, né? Estes autores acabam por padecer ali de um vício de época, né, que se trata na reconstrução da pré-história através de dados tradicionais, de uma perspectiva historiográfica. Isso se dá porque desde ali do próprio Fábio de Oliveira se houve, quer dizer, começou ali nos ciclos europeus, né, sejam ocultistas ou não, toda uma tara por essas por essa pré-história, por civilizações perdidas, etc., que acabou se misturando ali com as perspectivas tradicionais que não necessariamente são historiográficas. Então, se você olhar bem na obra do René Guénon, também na obra do Júlio Zévo, você vai encontrar ali uma clara confusão entre a história profana, entre a historiografia estrito senso, com essas perspectivas tradicionais, onde essas perspectivas tradicionais são aplicadas à historiografia. Eu não pretendo fazer isso, pois eu não sei, e também não tenho, não estou convencido, né, de que esses dados tradicionais, essa perspectiva tradicional, vincularia ali a historiografia em estrito senso. Portanto, meu objetivo com esses artigos de ciclos cósmicos é nada mais, nada menos que expor uma visão tradicional reconstruída através dos dados que não são dados, né? Que não são fornecidos ali por fontes consagradas. A respeito desse tema aí que você acabou de falar, é muito bom a gente citar que nessa época justamente que existia essa historiografia de pré-história europeia, né, que estava acontecendo ali no final do século XIX, começo do século XX, era justamente quando estava acontecendo ali o imperialismo, né, quando estava ocorrendo o neocolonialismo em áreas ali da África e da Ásia, né, que justamente os europeus estavam tendo contato muito com o primeiro contato ali com a arqueologia moderna, né, que a gente conhece. E também isso daí se exemplifica muito também pela própria obra muito famosa do Jules Verne, né? Aquele muito conhecido escritor francês que fez muitas obras nesse sentido, por exemplo, a Viagem ao Centro da Terra e 20 Mil Léguas Submarinas.
Mas também eu queria te fazer uma pergunta, já que você citou autores específicos, mas essa controvérsia aí que haveria, que inclusive o Guénon, você citou o Guénon, né? Seria a briga que ele tem com a Helena Blavatsky, estaria envolvida nisso ou não? Bom, estaria sim. Inclusive, suspeito eu de que o grande interesse ali dos teosofistas e também dos ocultistas, né? Como eu citei, o próprio Antoine Fábio de Olivet, né? Que inclusive vai influenciar bastante o Guénon. Né? Então, assim, você vê que esse assunto era um assunto amplamente discutido, né? Nesses meses que o Guénon tinha bastante contato, né? E uma coisa acaba levando a outra. Né? A controvérsia com a Helena Blavatsky pode ser, sim, né, uma das causas disso, mas certamente não é a única. Né? E sim, há discordâncias muito fortes, muito gritantes, com toda a historiografia da Helena Blavatsky, com outras coisas que são derivativas dela, como, por exemplo, a teosologia, etc. Né? O René Guénon não endossa essas posições, e ele faz, na verdade, uma recapitulação de dados tradicionais e vai se basear em cima disso. Razão pela qual o que ele fala é muito mais enxuto do que o que essas outras pessoas falaram, que muitas das vezes não passa ali de simples invencionismo, né? Justamente por uma aplicação exacerbada desses princípios que muitas das vezes não foram entendidos corretamente. Né? Isso não só acontece com os teosofistas, mas com os próprios ocultistas ali. Sim, isso daí que não rolou no caso com uma das principais fontes que ele tem naquele livro dele, né, do Rei do Mundo, que seria lá o Saint Ives, né, não sei se é assim que se pronuncia, e o Ossendowski, né, que ele usou justamente como fonte ali para os mitos de Agartha, né. Sim, e eu arrisco a dizer, né, que mesmo o Santives e o Ossendowski, eles nos dão dados que são muito inacurados. O Santives, mais ainda que o Ossendowski, sabe? E Sim. muitas das vezes essas aplicações, no caso do Santives, são muito ruins mesmo. A própria ideia do nome, né, Agartha, não é uma coisa que simplesmente surge em ciclos europeus. O nome não existe no sânscrito. Mas, enfim, o que eu me proponho a fazer, né, é justamente clarificar um pouco esse tema, que é muito falado, mas parece que se sabe pouco, né, investigando ali fontes um pouco mais obscuras, mas muito mais certeiras. Né? Não estou aqui querendo fazer um revisionismo da obra do René Guénon. Não, mas mais me importo em observar essas fontes e deixá-las falar. Né? É muito mais importante para mim, apesar de que sim, eu sou influenciado tanto pelo Júlio Zévolo quanto pelo René Guénon no artigo do Ciclos Cósmicos. No artigo da civilização austral, eu planejo construir, né, outra visão, que eu acho muito necessária ali para uma ação do ponto tradicional no nosso contexto. Mas isso aqui fica para outra hora. Isso aqui fica para outra hora e eu tratarei aqui, neste vídeo, apenas sobre os ciclos cósmicos, né, que vai acabar desembocando no assunto da civilização austral. Bom, então, para começar o assunto dos ciclos cósmicos, eu acho interessante a gente abordar a estrutura ali, as premissas ali, de uma processão cíclica do tempo. Tá? Uma coisa que é muito interessante de se observar, né, é que é uma premissa platônica, de que, inclusive está no Timeu platônico, de que o tempo é a imagem móvel da eternidade. A eternidade reside na unidade. E o tempo, no caso, ele vai residir na eternidade, sendo uma imagem da própria eternidade, da eternidade própria. Né? E aqui há uma questão interessante. Né? Enquanto o tempo ele é uma imagem da eternidade, ele herda também uma certa unidade. O que acaba por criar uma distorção no próprio tempo. Porque se atribui um começo não em sua horizontalidade, mas em sua verticalidade. Ou seja, o tempo começa como uma mônada e procede-se como uma espiral, né, até que ele se desdobra no que ele é. É por isso mesmo que especulo eu, né, que há toda essa tensão platônica
né, entre a criação, né, o mundo criado e o mundo não criado. Ora, o Timeu fala ali do mundo criado. Inclusive, o próprio filho de Filão de Alexandria vai dizer que para o Platão o mundo é criado, mas não tem um fim. Né? Só que se a gente for observar um pouco mais perto, né, e for ler o que Platão realmente escreve, ele dá a entender que o mundo não é criado, mas que essa criação sempre se deu e que em razão disso, né, o mundo ele é eterno, ele não tem começo e nem tem fim, né, mas a gente também pode falar ali de uma criação, mas não uma criação temporal, justamente porque essa criação é anterior ao tempo. Então, como as noções de passado, futuro, presente, eles estão no tempo, nessa criação não estaria incluída ali nisso. Tá? No entanto, da perspectiva temporal, quando a gente vai analisar a eternidade, a gente não olha para a eternidade em si, mas a gente olha para uma abstração do tempo, né, que converge ali todas as coisas em uma unidade. Isso é muito importante, muitíssimo importante. Isso não é uma coisa expressa no Platão, nem uma coisa expressa no Platão, isso é uma especulação de minha autoria. Tá? É importante deixar ressaltada essa questão do tempo em unicidade, por assim dizer, né? Não em unidade plena, mas também não já disposto, já multiplicado, mas em uma unicidade, ou seja, como um ovo prestes a eclodir, né? E gerar ali e dar à luz ali o seu conteúdo, né? Essa mônada, essa abstração, ou até mesmo esse meio termo entre a eternidade e o tempo, é justamente o que cobre ali o gap que há entre a temporalidade, a sucessão e algumas coisas que são símbolos da eternidade do mundo. Como assim? A gente tem notícias de uma era de ouro, onde você tem ali seres, que muitas das vezes são ditos humanos, que são eternos, são como os deuses, e a própria sucessão temporal, né, ela não se dá ali. Você pega, por exemplo, o Ovídio, ele vai falar que se vivia uma primavera eterna. Parece que esse tempo, se tomado em isolamento, ele sempre esteve aí. Ele está em uma duração ali indefinida, tanto para frente quanto para trás. Mas acontece alguma coisa nesse tempo, né, que ele é jogado ali numa era de mudanças, numa época de mudanças, né, e ele acaba. Então ele é sempre um mistério para nós. É ali justamente só uma queda dele que permite a sucessão temporal. Todas as outras eras, elas são ali circunscritas pela necessidade de proceder, ou seja, o tempo compele elas a passar, mas parece que a Era de Ouro não é assim. Então, essa é uma ressalva que eu gostaria de fazer. Né? A Era de Ouro, ela parece como se fosse uma coisa retirada, fora de toda a lógica temporal ali, de geração e decadência, né? E ela parece ali lar, né, de seres que não necessariamente morrem. E quando morrem, ou seja, quando essa era se passa, eles são convertidos ali, de acordo com Hesíodo, né, em daimons, por assim dizer. Então, e não faz sentido eles morrerem. Não faz tanto sentido eles morrerem, porque a eles não é predicado, muitas das vezes, a mortalidade. Parece que ela é predicada em função de encaixar essa Era de Ouro nas demais outras eras. É uma especulação que eu gostaria de trazer que é interessante, porque a gente toma a Era de Ouro como uma coisa muito simples, né? Uma coisa que é como as outras eras, mas ela parece muito mais especial, sim, que as outras, porque ela parece uma era da unidade, da não processão, uma era ali onde se vive em plenitude, e a plenitude ela nunca acaba. Novamente, estou fazendo uma especulação e não estou tratando aqui sobre a visão estritamente hindu das eras. Sim.
Mas a fonte do Exíodo, né, do trabalho e os dias, né, que você está citando. Sim, eu citei essa fonte e também citei uma especulação que tenho a respeito do decurso das eras, sendo essa especulação altamente influenciada pela filosofia platônica. E Sim. adressando ao problema de como que uma época de tanta plenitude, como uma época que quase é removida do próprio tempo, passou. Não parece muito certo isso. Né? E isso vai ser interessante quando a gente vai observar tradições ali que possuem interpretações mais lineares da história, onde, por exemplo, você começaria ali em um Éden, terminaria ali em uma restauração, né? Uhum. uma conflagração universal e depois uma restauração em um mundo sem corrupção, né? Como é o caso da tradição cristã. Sim. Essa perspectiva visa justamente adressar esses problemas. Mas aproveitar que a gente vai falar mais pra frente, né, da questão de Tule, né, é que Uhum. o rei da Era de Ouro justamente é o deus do tempo, né, que é o Cronos, né, Saturno. Isso daí é interessante, você falou que a Era de Ouro não tá imersa nessa temporalidade, assim, bem estricto senso, assim, você falou numa visão bem diferente, né, mas isso daí é uma relação, né, que tem a ver uma com a outra. Sim, inclusive o Cronos, ele também nos hinos órfãos é chamado de Aion, e Uhum. é aquele que dá a vida de término irreprochável. Aion quer dizer eternidade, né? Sim, Daí que vem a palavra Eon, né? Ou Eon, né? Ah, ele está relacionado ali à própria eternidade, ao próprio ouro, né? Que é incorruptível, sabe? O ouro ele tem essa característica de incorruptibilidade. Poucos metais conseguem dissolvê-lo. Um exemplo mais clássico é o mercúrio, né? uhum. Daí que na alquimia se fala em banho do rei, né, e tal. Seria o ouro banhado em mercúrio e aí alcançando ali sua dissolução. Né? O símbolo da Aqua Regia também, né, na alquimia. Exatamente, exatamente. Uh, então, você tem essa associação sim, inclusive no platonismo, né, que já nos trabalhos de Próclo, é dito que o Cronos, enquanto deus do tempo, ele em si não está no tempo, ele é eterno, ele é um intelecto no qual as coisas temporais participam. Tá? E a participação nele permite que essas coisas que admitem sucessão possam, né, justamente suceder, ou seja, as almas que admitem o tempo, né, que o intelecto ele estaria acima do tempo para os neoplatônicos. As almas não, elas admitem em si a temporalidade. Conforme elas participam em Cronos, né, elas conseguem ali uh, a desenvolver essas sementes, fazer essas sementes ali que só se desenvolveriam no tempo, crescer, por assim dizer. Né? Então, o tempo mesmo para os neoplatônicos, ele estaria ali para cima da temporalidade, né? E seria até mesmo um signo de eternidade mesmo, sabe? O próprio tempo, né, no time do Platão, ele está na eternidade. Ele não está fora da eternidade, ele está dentro da eternidade. Ele é uma imagem móvel. E também tem aquela questão da ilha de Saturno, né? Que a gente pode muitas vezes associar com a própria Avalon, né? Com aquela questão da mitologia da Ilha Branca, mas também aqui, principalmente aqui pelo que importa para nós, né? Com a Hiperbórea ou com a Tule Hiperbórea, né? Que o principal simbolismo disso seria que é uma terra que o Sol não se põe, né? Que o Sol Sim, fica o tempo todo a pino, né? No céu, né? E também é interessante isso, né? Que era de ouro, né? O ouro meio que associado ali com o Sol também, né? Com o astro do Sol. É justamente nisso, né? É uma ilha que o Sol não se põe. sim, exatamente. Inclusive, isso se dá um fenômeno, a localização dela, né? Se dá um fenômeno natural, sabe? Ela é colocada ali no polo, né? Pois quando o Sol, na época do solstício de verão, né? No Polo Norte, quando o Sol está em Câncer, tá? Inclusive, você vai ter diversas fontes que falam disso, o próprio Virgílio, ele fala disso várias vezes nas geórgicas, nas bucólicas, né? Ele fala de uma era onde o sol, de um lugar onde o sol nunca se põe, às vezes é uma ilha branca, né, ao norte, para além da Britânia, ou às vezes até mesmo é um lugar, às vezes até chamado de orbes, fora do tempo, ou de outro mundo, etc., fora da Terra, desculpa.
né? É, é, é bem exaltado, por assim, desculpa. É uma terra fora, é um lugar fora do orbe terreno, né? Acho que é assim que ele coloca. Enfim, ele atribui essa ilha a Cronos, né? Também o mar de Cronos lá no extremo norte, né? Mas é importante observar que o Sol, enquanto ele está em Câncer, né, no Polo Norte, não há noites. Não há noites. Ele sempre vai estar alto. Sempre vai haver dias. Em contraposição, quando ele está no solstício de inverno, sempre será noite, né? Enquanto ele está nos equinócios, ele sempre vai estar no horizonte. Justamente por esse fenômeno da visão aparente ali do Sol. Movimento aparente do Sol, assim que esse fenômeno é chamado, né? Ali na astronomia, por assim dizer. É um movimento aparente do Sol. Isso sim vai ser associado à Era de Ouro, inclusive você vai ter uma ampla menção desse fenômeno nos autores gregos, né? E a associação disso sim com uma ilha extraordinária, às vezes uma ilha onde as coisas não perecem, né? Então, quando você encontra os relatos sobre Thule nos gregos, ou Thule, né, é importante notar que esse nome, né, ele é especulado que a origem dele pode ser ou fenícia ou cartaginesa, e seu nome denotar, e o seu significado etimológico vagamente denotar escuridão, morte, etc., justamente porque a região norte é uma região onde, conforme você caminha para ela, né, os dias são menores. Só no polo mesmo você vai ter esse fenômeno de dias muito grandes, etc., né? Mas até mesmo infindáveis, muito grandes, não infindáveis, né? Só quando acontece ali o decorrer do ano, né, que o Sol ele vai abaixando, que o Sol ele faz ele anda em uma circunferência, né? Então, acima do céu horizontal. Então, conforme o ano vai passando, ele faz o quê? Ele vai abaixando, 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 até que ele chega no horizonte, até que ele vai para baixo do horizonte, aí você só tem noites, né, para uma parte do ano. Mas se você, por exemplo, estiver ali na Escócia, né, por um tempo, vive um ano na Escócia, vive um ano na Itália, você vai ver que você teve dias maiores, se você for contabilizar a quantidade de luz solar que você observou, né, no ano inteiro, você vai ver que você observou mais luz solar na Itália do que na Escócia, justamente porque ela está mais ao norte e ela recebe ali, ela tem ali dias menores justamente por ela estar mais próximo ao polo, por um fenômeno ali astronômico, né? Então, o norte, né, ele vai ser associado não apenas ali por causa das regiões gélidas, mas também por causa dos dias serem menores, né, a escuridão. Tá? Então, é uma coisa que é interessante de se notar, né, com a etimologia dessa palavra, né? Ela foi primeiramente citada, né, por Ctésias de Cnidos, de acordo com o Sérvio Gramático, né? Enfim, você vai encontrar uma auto-especulação sobre Thule no Pítias de Messália, né, que supostamente teria viajado até Thule e teria contado ali histórias, né, sobre aquela região no seu livro do Oceano, que infelizmente não chegou até nós, né? Mas você tem ali ele citado em outros lugares, como por exemplo no livro Introdução aos Fenômenos do Gêmeos. O Gêmeos, inclusive, vai atestar todos os fenômenos aqui que eu falei, né? Estou tirando todas esses fenômenos. Se você for para o norte, o Sol os seus dias serão menores, etc. Tudo isso está no livro Introdução aos Fenômenos do Gêmeos. Estou fazendo aqui novamente uma reconstrução de perspectiva histórica. Tá? E é uma coisa que acabou se perdurando, né, até os dias de hoje, né? Mas
felizmente a gente tem esse dado, né, de que os gregos realmente pensavam assim, né? O Pítias, ele não é uma fonte muito confiável, muita gente desconfiava dele, falava que ele não foi a esses lugares, mas que as coisas que corroboravam ali com a realidade, né, ele ouviu de outras pessoas, né? Ele, em seu livro, dizia ter encontrado ali com druidas ali perto da Bretanha, dizia que os druidas contaram para ele, né, de terras ali onde tinham noites muito curtas, né, que geralmente só era dia. Ou seja, é realmente um atestar ali, né, um atestado ali de como as coisas funcionam no polo, né? Então, os gregos, eles tinham, sim, essa noção, e essa noção vai ser, sim, utilizada para falar de coisas mais simbólicas, em mitos, etc., né? Outra pessoa que vai utilizar, uma pessoa, né, que vai utilizar bastante desse simbolismo é o próprio Virgílio, né? Então, ele fala ali em suas geórgicas, né? Ele fala o seguinte: Tule é uma terra no oceano entre as costas setentrionais e ocidentais, além da Grã-Bretanha, próximo a Orcades e a Irlanda. Nessa Tule, quando o sol está em Câncer, disse que há dias perpétuos sem noites, né? O sol em Câncer é o solstício de verão, né? Quando justamente não há noite ali nas regiões polares e regiões próximas ali aos polos, né? Enfim, Sully vai ser o nome designado, né, a ilhas hipotéticas, ou uma ilha hipotética, uma terra hipotética. É um nome bem vago, muito vago, tá? O René Guénon associa esse nome com a Ursa, no caso, justamente porque ela é chamada também de Tula, né? Que significa balança, né? No sânscrito, o nome Tula significa balança, e é relacionado ali a ursa, sabe? Mas, enfim, é uma etimologia, assim, uma ligação etimológica que a gente não tem como comprovar, por assim dizer, né? A ursa, né? Tanto a ursa maior quanto a ursa menor, se você for pegar as duas, você vai encontrar o desenho ali nas estrelas de uma balança. Tá? Por isso que ele faz essa associação. Mas, enfim, o seu artigo Atlântida Hiperbórea, na obra Ciclos Cósmicos e Formas Tradicionais, né, que é uma coleção ali de artigos do René Guénon, o Guénon, ele fala uma coisa muito acertada, que é possível falar de uma Atlântida, de uma Tule Atlântida e de uma Tule Hiperbórea, né? Justamente porque há um certo relaxamento desse termo, né? A Tule, né, seria ali uma ilha, né, ou uma terra ao norte que teriam noites pequenas e dias grandes, né? Às vezes não tem noite, às vezes tem noite uma parte só do ano, depende muito da fonte que você vai utilizar. Mas a realidade é que se pode associá-la com Atlântida também, na medida em que se divide a Atlântida em duas, né? Essa divisão, o René Guénon, ele também vai fazê-lo, né, entre a Atlântida setentrional, ou Atlântida do norte, e a Atlântida meridional, Atlântida do oeste. Nessa Atlântida do oeste seria ali a Atlântida beligerante, a Atlântida da Era do Bronze, a Atlântida dada ali às ciências, né, e à guerra, né? Já seria uma coisa não relacionada à Era do Ouro nem à Era de Prata, mas uma coisa relacionada à Era do Bronze mesmo, né? Sim. E a Foi Era que a gente comentou lá no vídeo da Atlântida, né, que teve recentemente, que justamente essa divisão ela vai ser mais falada na obra do Diodoro Sículo, né,
que ele vai falar que uma Atlântida foi para o Cronos e a outra foi para Atlas, né? Aí a setentrional seria justamente a Crônida, né? Justamente porque está no Mar Crônida, né? Como você citou. E também a ocidental, que seria a que brigou ali com Atenas, né? Que foi ali que atingida pelo cataclismo, seria a da estirpe de Atlas, né? E por isso a etimologia Atlas, né, daria esse nome Atlântida, enquanto a outra seria mais associada ali a Tule, mas não a Tule Hiperbórea, né? A Tule Atlântida. Sim, inclusive é interessante notar, né, que a regência de Saturno nessa Atlântida do Norte, citada aí pelo Diodoro Sipo, não é uma regência boa, na realidade é uma regência Sim. bastante tirânica, né? Sim. Inclusive ele relata que os Atlantes eles viam os olimpianos como descendentes dessa Atlântida, mas ali descendentes revoltosos, né? Onde Zeus ele teria restaurado a justiça frente às injustiças de Saturno, né? Ou de Cronos. E isso aí é muito importante, né? Justamente porque se o Sol ele estiver em Capricórnio, que é regido por Saturno, o norte ele está escuro, né? E o Olimpo, o lar dos olimpianos, ele já está onde? Ele já está ao sul, né? Justamente porque ele está lá ele está lá na Grécia. Então haveria ali essa noção de fuga do norte para o sul, né? Ou ali de uma era que já passou, né? Que já decorreu, etc. E acabou ali por gerar ali os deuses olimpianos, né? Inclusive, essa questão dos olimpianos, né, da luta contra Cronos, etc., é uma coisa assim que que as fontes, né, a respeito das eras não concordam muito. Então, por exemplo, você pega o Ovídio, né, a Era de Ouro era regida por Saturno em Ovídio, mas você pega o Ovídio era romano, utilizava o nome de Saturno para Cronos, né? Já no caso do Hesíodo, né, vai ser regida por Zeus já. Então, sim, é interessante notar que é uma coisa que varia muito nas fontes e tal. Mas eu queria te perguntar uma coisa que, inclusive, tu falou disso no teu artigo. E o Guénon, ele também cita, mas ele cita ali mais como uma nota de rodapé, que existem fontes de Thule, né? Desse nome Thule, lá na América Central, né? Tinha uma tribo indígena, né? Que usava esse nome. Se eu não me engano, teve até um movimento político, assim, recente, assim, final do século XIX, se eu não me engano, que eles fizeram a República de Thule lá. Essa república tinha um catavento lá Sim. na bandeira deles. E antes assim, dos NS, né, cara, ainda. antes dos NS, cara. É interessante que esse símbolo já era recorrente ali naquela região. Assim, uma coisa que o René Guénon deixa muito aberto, ele só comenta isso por cima, mas ele sim estabelece que há uma relação entre isso e o que a gente está falando. Eu simplesmente não sei como provar isso, entendeu? Mas ele fala uma coisa que ele tem o direito de especular. Uhum. Mas assim, continuando, né, falando sobre as eras, é interessante notar que o Hesíodo, né, o Ovídio, ele no Metamorfose dele, ele vai dizer uma coisa bastante pontual e interessante. Tanto o Hesíodo quanto o Ovídio concordam nessa sempiternidade, nessa longa vitalidade, nessa força, né, que há ali nos homens da Idade de Ouro, né? Não só eles, o Liezi, né, que é um texto aí, né, chinês famoso, né? Inclusive ele está traduzido para o português sob o nome Vazio Perfeito, né? Lá consta no capítulo sobre não me lembro, alguma coisa do Imperador Amarelo, mas lá consta sobre uma terra ao norte, onde as pessoas viviam ali por 100 anos. 100 anos é um número aqui simbólico, tá? Significa muito tempo. Assim como, por exemplo, se utiliza ali nas obras taoístas, né? Quando vai se falar de todas as coisas, do mundo em geral, se utiliza o termo 10 mil coisas, são números simbólicos, né? Então, essas pessoas viviam por 10 mil anos, por 100 anos, elas tinham ossos moles,
né? Porque os ossos moles, eles na tradição, na simbologia chinesa, ele está associado à juventude, à nutrição, né? Justamente porque a velhice é caracterizada pela rigidez, né? Pelo metal, etc. Já a moleza dos ossos é relacionada ali à juventude, à nutrição, e aqui a sempre eternidade. Né? Uma pessoa que tem ossos moles é uma pessoa que não tem problemas de mobilidade, tá? Uma pessoa cujo corpo ali é sutil até. Tá? Essas pessoas também não padeciam de doenças, elas viviam em harmonia, em paz. Inclusive, isso é uma coisa interessante a observar, porque tanto no Ocidente quanto no Oriente você tem essa ideia de que não havia ali guerras nessa época, não era necessário haver uma hierarquia social, as pessoas conviviam em harmonia, se respeitavam mutuamente, não tinha agricultura, as pessoas comiam ali, se alimentavam, quando se alimentavam, né? de, de frutos ali, de árvores, etc., de coisas que eram dadas a elas. Elas não produziam o próprio alimento, elas não caçavam, elas não guerreavam, elas viviam em total harmonia social. Inclusive, é isso que a Saturnália visa representar, a Saturnália romana. O René Guénon fala que a Saturnália romana é uma inversão, papapá, justamente porque havia ali toda uma, como que eu posso falar, uma abolição simbólica de todos os papéis sociais, onde os senhores e escravos comiam nas mesmas mesas, etc., onde às vezes até se invertia o papel do senhor de escravo, tá? Mas era justamente para relembrar essa era aí antiga. Claro que a crítica dele se aplica, né, àquela pessoa, né, que visa, né, imanentizar essa era de ouro, que é uma era lendária. É uma era onde todas as coisas estão em total perfeição. É uma era onde não havia nem corrupção do próprio corpo. Ou seja, essas pessoas tentando imanentizar, tentando copiar essa era no atual estado das coisas, não vão conseguir, só vão fazer uma inversão satânica, né? Uma subversão, como ele fala em seu reino da quantidade, né? Que é você pegar uma coisa tradicional e invertê-la de uma maneira satânica, assim, de maneira má. Mas enfim, é amplamente atestado, né, essa questão da era de ouro, essa questão de uma era com essas características, tá? E a morte mesmo do sujeito nessa era não é uma coisa tida com muito eufemismo, sabe? Eles simplesmente se uniam de volta à Terra, se transformavam em daimons, e esses daimons guiavam ali as pessoas, as outras eras, por assim dizer. Se você nasceu nessa era, você já tem tudo que você deseja ter, você é bom, sabe? Você é perfeito, basicamente. Essa questão dos daimons está no exílio, tá? Agora é interessante quando a gente passa para a idade da prata. A idade da prata, né, já tem algumas peculiaridades. O Ovídio fala que é aqui, nessa época, onde os ciclos sazonais existem. Ele fala que na Era de Ouro só existia uma primavera eterna, mas na Era de Prata agora existe primavera, verão, outono e inverno. Então ele fala que essas alterações elas foram inseridas aqui. E isso é muito importante. É muito importante porque todas essas alterações significam ou podem significar uma temporalidade que não existia antes, ou a própria corrupção das pessoas. Também, agora, no caso do Exílio, você vai ter a infância, você vai ter a adolescência, né? Você vai ter fases da vida que estão ali relacionadas, não expressamente nesses autores, mas está, se você for pegar em fontes chinesas, por exemplo, as estações, a geração e a corrupção, né? Inclusive, uma coisa interessante
de se observar é que se a gente for olhar ali as raízes terrestres, né, no sistema chinês, que consiste em 12 animais, né, é muito utilizado ali no Bazi, né, que é o que se vulgarmente chama de astrologia chinesa, né? Cada um desses animais, eles estão relacionados a uma época do ano, né? E cada época do ano, cada uma dessas épocas está relacionada a uma lua, calendário chinês lunar, né? Então, você vai ter ali 12 meses, né? Cada um com 30 dias, sabe? E em cada estação, você tem 3 animais, então 12 animais, né? Claro, você vai ter ali um período entre as estações, né, onde você vai... Porque na cosmologia chinesa você tem 5 elementos. Então, a água vai ser o inverno, o fogo vai ser o verão, a madeira vai ser a primavera, o metal, ou o vento, né, vai ser o outono, e vão haver períodos de transição ali entre essas estações que são representadas pela Terra, né? Então, você vai ter no início do inverno, Zi, que vai ser o rato, ele vai ser a água, Yang, né? Ele representa ali, pode representar um feto, por exemplo, uma semente, aquilo que está em sua toca, esperando o inverno rigoroso passar. É um feto no útero, é o começo do ciclo, né? É o ápice do inverno. Passa para o boi ele já não é água, ele é terra, porque ele está na saída de uma estação. Todo animal que está na saída de estação é terra. Terra e Yang, por quê? Porque é um ciclo ascensional. Do ápice do verão, do inverno, desculpa, até o ápice do verão, é visto como um ciclo ascensional. Então, todas as terras ali são Yang. E do ápice do verão até o ápice do inverno, de novo, indo do verão para o inverno, passando pelo outono, você vai ter um ciclo descensional. Então, todas as terras serão Yin, né, serão femininas, né, enquanto as outras serão masculinas. Você vai ter o boi. O boi é terra, Yang, terra masculina, né? Ele representa descontração, representa ali o descongelar das águas. O boi é um animal ali que você não... Se ele quiser se soltar, ele se solta, entendeu? É justamente essa descontração ali daquele que sai da caverna, né? Depois disso, você vai ter o tigre, que vai ser madeira e yin, pois todo elemento ali, quando você vai entrar na estação, o primeiro elemento é yin, né? Então, a estação da primavera é madeira, vai ter o tigre, que representa justamente o animal faminto, ali que saiu do sua toca e quer ali devorar outro animal, por assim dizer. Porque ele está com fome, porque ele passou o inverno rigoroso ali, seja adormecido ou passando fome, justamente. O ápice vai ser o coelho, que é a fertilidade, né? E também madeira, yang, e depois você vai ter a terra da primavera, que vai ser o dragão. O dragão é aquele que, nutrido, né, por todas as benesses da primavera, ele a transcende, ele neutraliza todas essa juventude ali da primavera, tá? Ele é aquele sujeito que, passando ali da fase da adolescência, ele finalmente encontra o amadurecimento, tá? Ele rege, inclusive, ritos fúnebres, tá? Ele é um animal, o único animal mitológico dali, ele tem uma certa superioridade em relação aos outros. Depois você encontra cobra, cavalo, que é o ápice do verão, cabra, que é quando... E aqui já vai começar a descer, né? Como vai começar a neutralizar, como a cabra é terra e neutraliza os efeitos do verão, você vai encontrar que ela vai representar o cansaço, pois é um fogo, né, que começou ali na cobra, que vai alcançar seu ápice no cavalo, que é um animal viril, por assim dizer, né? E agora, esse fogo queimou, que ele está querendo se apagar. Aí você encontra a era ali o tempo ali, desculpa, da cabra, né? Passando disso, você encontra o tempo do macaco. O macaco é justamente a desordem.
né? O fogo está apagando, a era está passando, as estruturas estão caindo, você tem uma desordem, você tem uma perdição, as pessoas não sabem para onde ir, o que fazer, né? Para você encontrar, é um metal yin, para você encontrar agora um metal yang, que é o galo. O galo é um animal rígido, né? A rigidez óssea da velhice, sabe? Ou aquele velho ali que é intransigente, cabeça dura. É o enrijecimento das instituições, já sem o seu significado metafísico, né? Mas agora só com a sua estrutura pétrea. É uma era de conflitos, é uma era da espada, por assim dizer, né? E essa era da espada ela vai existir até ela começar a decair ali no cachorro, né, no Shu, que representa justamente a morte e o fim do ciclo mesmo. Depois tudo será consumido pelo porco, né, que é a entrada do inverno e voltará para o rato. Você vai ter esse ciclo, né, ali no calendário lunar chinês, né, que é uma coisa muito interessante, porque ele mostra ele nos dá uma perspectiva que a gente geralmente não tem, que a gente vê uma coisa descensional, a gente vê ouro, prata, bronze, ferro, tá? A gente vê isso, descensional, mas aqui não, aqui a gente vê uma ascensão e um declínio, uma ascensão e um declínio, um movimento realmente ali cíclico, tá? Mas enfim, o que eu queria ressaltar é que e também está relacionado às fases da vida, né? O embriãozinho está relacionado lá com o ápice do inverno, né? A adolescência com a primavera, a vida adulta e o ápice do homem com o cavalo lá no ápice do verão, né? A velhice ali com o outono, né? Aí depois você tem a morte, né? E o renascimento. Aí vai continuando, tá? É interessante mesmo esse ponto aí que você citou tudo aí vulgarmente falando na astrologia chinesa, né, dos animais, né, dos ciclos também da vida, das estações, que não tem como você não lembrar do esquema da história orgânica do Spengler, né, que ele cita ali, no caso, dois aspectos maiores, né, que seria da cultura e da civilização, mas só que ele também divide, né, no o da cultura na primavera e no verão, né, seriam justamente o que você falou também, uma parte ali mais ascensional, né, mais de jovialidade, né, de criação, uma coisa mais criativa, né, enquanto nos as outras duas estações, né, que estariam no estado de civilização, que seria o outono e o inverno, né, também seria mais isso daí, até que você falou, se eu não me engano, do macaco, né, de uma exacerbação ali da técnica, né, do fim, você também falou ali das instituições rígidas, né, que perderam o seu sentido tradicional, né, também uma questão ali de guerras, né, expansão, né, se eu não me engano também, não sei se você citou a questão do cachorro, né, também, que o cachorro ele também tem a questão ali da dança dos fantasmas, né, que ele quer retornar ali para um passado Sim, perdido, né. exatamente. Inclusive ele está relacionado com necromancia, cara. Sim. E são eventos ali, são aspectos que aparecem justamente nesse período aí. Mas o interessante é que você falou que o começo do ciclo e o final do ciclo também, isso é muito recorrente ali na simbologia, na cosmologia chinesa como um todo, nessa questão cíclica do rato, né? Que o rato ele é o começo e ele é o fim, né? Para retornar ao nascimento de novo ali no embrião, no feto, né? Que você citou. Que é interessante que no último vídeo que a gente falou ali da recente série de Spengler, do cesarismo, né, que uma nova cultura acontece justamente enquanto, tipo, o César tá fazendo guerra, o César ele tá conquistando outros países, ele tá guerreando universalmente ali, por assim dizer, acontece justamente quando o camponês ele tá gestando um novo organismo ali justamente no campo, né, no arado ali, enquanto seria justamente essa fertilidade, né, ressurgindo em meio a esse inverno, né? Sim. É interessante notar que existe ali todo o final de uma era, né? Seria a era da República Romana e o início ali da era do Império, como dito. E só que a gente tem que também ressaltar que no escopo geral da tradição romana, a era de ouro deles, de verdade, ela se dá ali com o Rômulo e com o Numa, lá no Reino de Roma.
o resto que se tem para frente é um ciclo de decadência e restauração, decadência e restauração. Da mesma forma que a República foi uma restauração ali quando ela aconteceu, né, o reino de Roma terminou, da mesma maneira no caso do Júlio César, a ditadura dele, posteriormente o Império Romano, é um novo renascimento de Roma. Só que a gente tem que notar uma coisa: é sempre o renascimento uma situação pior, tá? Sim. Que é que quando existiu o Rômulo e principalmente o Numa, né? Que as duas castas, né? A guerreira e a sacerdotal, elas estavam em uma só, né? O imperador, o rei, no caso, né? Que eles eram reis, não eram imperadores ainda. Eles eram a Pontifex, né? O Pontifex Maximus naquela época. Sim, inclusive o Rômulo, ele não queria ter a função de rei de Roma. Ele só foi por um desígnio de Júpiter. E ele vai escrever as leis de Roma, ele vai fundar o pontificado, ele vai estabelecer as virgens vestais, né? Ele vai, enfim, organizar o culto de Rômulo, ele vai ajeitar toda a vida religiosa romana, é ele quem plasma ela como uma espécie de demiurgo, e na era dele não há guerras. Roma vai estar em paz, né? Ao contrário de outras eras. Se eu não me engano, o Tito Livre ressalta isso. A único governo, desculpa, a única era, por assim dizer, da história romana que houve paz plena, a era do Numa. Bom, mas retornando ao assunto, né? A gente fez essa digressão aqui por conta das estações, né, do tempo. É por isso que eu fiz aquela pontuação no início do vídeo, né, e separei ali a Era de Ouro das eras demais, tá? Justamente porque parece que a temporalidade ela só vai se dar de fato na Era de Prata, sabe? Antes parece ali uma mistura de temporalidade com eternidade. Parece que ela é um símbolo ali para uma plenitude. Então, é justamente para amarrar isso, né, que eu tenho essa hipótese comigo que vai estar ali em uma digressão melhor em meu artigo. Inclusive, é interessante notar, né, que como câncer é o símbolo dessa era de ouro, porque quando o sol tem câncer, você tem um solstício de verão, câncer é associado ali com as potências ainda em germe que surgirão na Terra, associado à Lua, né, que também é associado à geração e à corrupção, etc., né, a toda essa vicissitude do mundo. Mas enquanto em câncer, isso até o próprio René Guénon vai falar, parece que essas coisas estão em germe, sabe? E isso talvez poderia ser ali uma evidência de um status distinto a essa era de ouro. Mas eu não vou me alongar nisso aqui porque isso é especulação. Tá? É especulação. Obviamente, obviamente, a escuridão, então, está associada com Capricórnio, né, que é oposto ali a Câncer, né, regido por Saturno, que é o planeta mais distante da Terra na cosmologia tradicional dos 7 planetas, né? E, inclusive, né, a migração da Hiperbórea, né, a migração lendária, especulada, etc., da Hiperbórea para Atlântida ou para o Sul em geral, diz respeito justamente ao aproximar dessa era de Saturno, né, dessa era de Capricórnio, porque no Polo Norte, que é o local hipotético, né, não haveria mais dia, ou seja, só haveria morte, né? Enquanto nós olhamos os equinócios, que não são mais um simbolismo vertical, mas são horizontais, por assim dizer, nós vamos ver, né, que se começa com Áries e termina com Libra, né? E enquanto você está nos equinócios, se você olha para o horizonte e está no Polo Norte, você vai ver o Sol
no horizonte, sabe? Como se fosse um meio termo entre trevas e luz, entende? Então, aí inclusive vai conotar ali a geração, a alternância entre vida e morte, trevas e luz. É interessante notar que se tomamos nossa orientação de leste para oeste, nós vamos nos orientar pelo Sol. O Sol nasce ao leste e morre ao oeste. E isso sempre vai acontecer. Tá? Até mesmo se a gente se orientar pela própria Lua. Mas, se a gente se orientar de norte para sul, né, que é onde nós podemos ver qual fase do ano estamos, nós vamos observar que o Sol ele aparece para nós conforme nos aproximamos de Câncer, isso no hemisfério norte, conforme ele se aproxima de Câncer, ele vai estar ali mais ao norte. E conforme ele se aproxima a Capricórnio, ele vai estar ali mais ao norte. Tá? Aparentemente mais ao norte. E quando ele está em Capricórnio, ele está no ponto mais ao norte possível, depois ele volta. Quando ele está no ponto mais ao sul, ou acima de sua cabeça, né, ele estaria ali em Câncer. Isso no hemisfério norte, tá? Então, inclusive, e os dias seriam maiores, etc. Quando ele está mais ao norte, os dias seriam menores. Né? Por isso que o Apolo é associado à Hiperbórea também. Dito que é uma terra de Apolo, etc. É justamente porque o Sol parece caminhar para lá. Sim, também tem isso aí de Apolo que você citou, ele faz uma peregrinação, né? Uma época ele vai para lá, meio que eu não sei para que ele vai para lá especificamente, mas ele fica peregrinando para Hiperbórea e retornando, né? Sim, faz referência a isso o mito que você falou. Entende? Os mitos gregos, muitos deles têm a ver ali com conteúdo astrológico, astronômico, sabe? Esse mito que você falou em específico, ele diz respeito a esse movimento do Sol, que ao decorrer do ano ele nasce mais ao norte ou mais ao sul, tá? Sim, e Apolo Mas bem, ele é associado com o Sol, né, também, né? sim, exatamente. Agora, uma coisa que é interessante observar é o significado das direções, principalmente norte e sul, tá? O eixo norte-sul. O norte vai representar o inverno, a escuridão, o gelado, pelas razões que a gente já explanou, né? Inclusive o javali vai ser associado a ele, vai ser associado ao norte, a casta sacerdotal celta, vai ser associado até mesmo ali a própria Hiperbórea pelo René Guénon. Né? Isso ele faz de diversas formas, ele relaciona Bor com Var, né? Que é associado ali a um Deva hindu que representa o norte, etc. Também é dito que o javali é solitário, assim como é cabido a caça sacerdotal e tal. Interessante notar também que o Macróbio, quando ele vai falar sobre a Saturnália, ele diz ali que o inverno é apropriado ao javali, né? Porque justamente o javali vai e chifra Adonis e mata Adonis, sabe? Que representaria ali toda a fertilidade da primavera e do verão, né? E o javali também consumiria ali as bolotas, que são frutos ali do inverno, etc. Né? É um animal relacionado ao inverno. Então tem essa questão. Mas enfim, o norte está associado sim ao inverno. Inclusive a Hiperbórea, né, tá associada ao deus Bóreas, né, que é o vento norte, o vento gélido, sabe? Mas o nome, a etimologia Hiperbórea está associada ali àquela cadeia de montanhas da Trácia, né? Tanto que o próprio nome Bóreas é especulado que ele vem ali do proto-eslávico, Gora, né? Que representa montanhas. Aí você vai ter diversas citações aquelas montanhas ali da Trácia quando você está falando do Bóreas. Né? Então, Hiperbóreas é para além dessas montanhas, né? Um nome grego. Tá? E rumo a uma terra gélida, escura. O sul é o oposto de sul ao verão, é o calor, etc. O leste vai ser a primavera porque o sol nasce lá. E o oeste vai ser o outono porque o sol morre lá, por assim dizer. Tá?
Mas enfim, você tem toda essa consideração ali sobre a própria Hiperbórea, né, que é uma coisa que é enfim, um reino ao norte, um reino da Era de Ouro em específico e tal. A Atlântida, ela vai ser ali ela dispensa apresentações por causa do vídeo do Capo, né, mas ela vai ser ali essa terra, muitas das vezes associada à própria Era do Prata. Inclusive, há uma certa correlação que você pode fazer entre Avalon e Atlântida, apesar de que eu acho que o simbolismo de Avalon é um pouco distinto, que também é uma ilha ao norte e ao ocidente. Tá? E também é importante ressaltar que as fontes dizem que o acesso da Hiperbórea se dá pelo ocidente. Né? Tanto que o René Guénon vai defender que o centro, né, da tradição da Terra, ela estava alocado no ocidente, né, nas Atlântidas, e quando há a queda de Atlântida, há uma migração. Ele migrou, né, o centro tradicional migrou para o Oriente, né, onde os Atlantes teriam migrado para o Oriente e teriam reunido ali com uma cepa final dos hiperbóreos e formado ali a tradição oriental, que seria mais nova do que a tradição ocidental. Cabe notar que essa tradição ocidental para o René Guénon se encontra perdida. Né? Ela não temos mais acesso ali a elas. Né? Isso se comprovaria ali pelos relatos gregos que colocam ali os Atlantes como uma outra cultura, uma cultura alienígena a eles. Apesar de que há ali algumas pessoas que vão afirmar que os egípcios e, consequentemente, os gregos, né, os egípcios em Tebas, que era uma cidade no Egito, na Tebas na Grécia, mas no Egito, que sobreviveu a essas inundações, né, e conservou a tradição ocidental no Egito, de onde os gregos teriam tirado ali toda a autoridade para, enfim, principalmente na época do Pitágoras, do Platão, etc., tinham redescoberto esses antigos mistérios, por assim dizer. A idade de prata em si, né, ela é uma idade que é associada à caça sacerdotal, né, pelo Júlio Evola. O Exíodo diz que ela é uma era onde os homens têm uma infância, têm uma adolescência e são colocados sob o controle das mulheres até os 100 anos, né, e que essas pessoas são pessoas muito joviais, mas muito dedicadas a coisas assim mais mundanas, mais fúteis, se esquecem dos deuses, e aí e aí Zeus vai e repreende essa raça, destrói essa raça pela impiedade dela, né? Também vai estar associada ao amazonismo, né, que vai ser uma degeneração dessa raça. O Júlio Zévola fala que há 12 gerações da Era de Prata, né, que é o amazonismo e o demetrianismo. Demetrianismo é justamente essa questão do prazer, né, de se apegar ali à terra, aos frutos da terra, as coisas, enfim, porque Deméter está associado aos frutos da terra, primavera, toda a fruição inerente a essa era, né? Nisso se esquecer da força, se esquecer dos deuses, etc. Essa cegueira quitônica, né? E lunar até. E você vai ter o amazonismo, né? O amazonismo será ali a marcialização dessa era, que se resume ali nos sujeitos que, para defender essa era, se armam, né, e defendem ali uma coisa sem substância, sem mais substância, por assim dizer. É muito relacionado ali, pelo Júlio Zévola, aos Guelfos. E é interessante notar que, na mitologia grega, né, você vai ter a Ursa, que vai ser um catasterismo, né, de uma amazona, que fora possuída por um homem, ou fora possuída por Deus, e, portanto, perdeu ali seu status de serva de Ártemis, né, porque ela deveria manter o celibato. Como ela foi possuída por Zeus, ela perdeu esse status e aí ela sofreu um catasterismo, né? Se eu não me engano, para se proteger da ira de Ártemis. E ela estaria associada à Ursa, que seria essa constelação norte, que está associada à revolta dos Kshatras, ou seja, o princípio masculino, já titânico, possuindo esse princípio feminino da era de prata, por assim dizer. Né? E a era de bronze é uma era mais titânica, né? Que
Se a gente for olhar na Bíblia, né, no Gênesis, no livro de Gênesis, a gente pode associar eles à semente de Caim. E isso é muito interessante, porque na geração de Caim você vai ter um alto desenvolvimento da técnica, você vai ter um povo que está ali isolado ao leste, e é uma vida nomádica, porque Caim foi banido da terra, ele era agricultor, agora ele se tornou um nômade. Né? O nome dos filhos de Lemeque, né, vão ser associados a diversas artes, música, forjaria, poesia, etc. Vai ser tudo associado a eles. Eles vão ter contato ali com os filhos de Deus, que dariam ali legendariamente, principalmente de acordo com Tertuliano, as ciências a ele. Eles estariam associados também à violência. O Lemeque fala, né? Se Caim será vingado 7 vezes, eu serei vingado 7 vezes 7, pelo homicídio, né? Porque ele é um sujeito sanguinário. A raça é marcada pela guerra, né? pela técnica, pelas grandes cidades, né? E depois do dilúvio, você vai ter ali a era, você vai ter ali, enfim, todos os descendentes ali serão de Noé, né? Mas você vai encontrar a figura do Nimrod. do Nimrod, né? Você vai encontrar a figura do Nimrod na Torre de Babel, que vai ser como se fosse um renascimento da semente de Caim, que vai construir uma torre tentando elevar a terra ao céu para usurpar o céu através da técnica. E ele é destruído. Isso é um titanismo, né? Que o Júlio Zévola vai condenar ali em sua obra Arte e a Clava, né? Quando ele fala do prometeísmo em seu sentido profano, que é o inferior tentando usurpar o superior. Isso também vai se dizer respeito na obra Autoridade Espiritual e Poder Temporal do René Guénon, quando ele fala que o poder temporal usurpa as atribuições do poder e da autoridade espiritual, criando assim o secularismo, né? Tudo isso é ali são coisas associadas à Era de Bronze e que acabam por se manifestar em ciclos menores em nossa própria história, por assim dizer, né? Depois, Júlio Zéva vai propor que para se sair dessa era, há 3 formas, há três hipóteses, né? Uma hipótese titânica, né? Que seria ali a pior delas, para romper ali com a era de prata, há 3 hipóteses. A chamada hipótese titânica, fálico-titânica, onde você realmente vai usurpar as atribuições da casa sacerdotal em você, né, e você vai materializar totalmente a sociedade em alguma marcialização satânica, tá? Uma era guerreira, uma era secular, etc. Né? Ou você vai ter a forma dionisíaca de se livrar disso, o Dionísio que derrota as Amazonas, né, o Dionísio do êxtase, o Dionísio ali da loucura, né, que destrói esses vícios da era passada, e você vai ter uma restauração heróica, de acordo com Júlio Zévola, que é onde o guerreiro, né, ele encarna também as atribuições sacerdotais e se torna um rei, restaurando ali uma era de ouro temporariamente. Ele associa isso à era dos heróis de acordo com o Exíodo. Heróis esses que habitam, de acordo com o Exíodo, na Ilha dos Bem-Aventurados, que é regida por Cronos. Né? Bom, é claro, no caso do Exíodo, isso se dá de maneira diferente. Você tem a sucessão das eras, ouro, prata, bronze, ferro, e depois você tem... Não, ouro, prata, bronze, você tem a Era dos Heróis, depois a Era de Ferro, que é a nossa, né? A Era dos Heróis estaria ali entre a de prata e entre a de bronze, se refere aos heróis gregos, né? Se refere àqueles que lutaram em Troia, aos argonautas, enfim, a esses sujeitos, né? Esses são ali os heróis. A era deles já passou, estamos na Era de Ferro, né? Que é a pior era, que, enfim, tudo já está se desmoronando, tudo já está se esfacelando, se acabando, né? O mundo já está desprovido até mesmo das qualidades positivas ali dos titãs, da Era do Bronze, né? Do titanismo da Era do Bronze. Nem mais a força os homens têm, todos eles são fracos, todos eles são covardes, né?
Estamos agora em uma total escuridão, né? E, enfim, estamos nos preparando ali, portanto, para o fim, né? Nessa seria ali a Era de Ferro. Eu poderia fazer algumas associações aqui com a história, mas eu acho que vai alongar demais esse vídeo, né, que já está bastante longo. Então eu não vou fazer. E eu vou pontuar aqui a última coisa, que é uma coisa interessantíssima sobre o simbolismo polar. Tudo que a gente falou se aplica ao hemisfério norte. Mas e o hemisfério sul? Não tem nenhum conteúdo para ele? Ou será que ele é só uma inversão das coisas do hemisfério norte? Será que o nosso norte é o sul? Então, aí tem uma diferença fundamental se a gente for observar o simbolismo geográfico. A Antártica, ela não tem terra. Ou seja, a Hiperbórea, na Antártida, são de homens que nem têm ossos tão sólidos quanto os nossos. São homens sutis. Era onde as coisas eram mais sutis, mais perfeitas. A Antártida tem a terra. Ela é mais substancial, enquanto o Ártico ele é essencial. Inclusive, se nós observarmos aqui nas Américas, especialmente na América do Sul, nós vamos ver o quanto as coisas são indomadas, o quanto os povos são subjugados pelo clima, subjugados pelas florestas, pelas cadeias de montanhas. É um lugar muito mais substancial do que essencial, por assim dizer. Inclusive o Hegel falava sobre isso nas lições de história que ele ministrou, né? Também falava, curiosamente, que é uma terra do futuro, né? Mas isso só se provou real para a América do Norte, né? Mas para a América do Sul acabou se tornando uma terra reticente. Mas enfim, uma coisa interessante é o final dessa era, da presente era, o final das eras em geral, mas principalmente da presente era. Nós vimos que o final ele vem do desmoronamento daquelas instituições rígidas, né, da época do cachorro, e caminha para a época do porco, que o porco devora tudo, por assim dizer. Então é necessário ali devorar, sabe, de tudo o que sobrou da tradição, né, de um aproveitamento, de uma coagulação do que sobra, e uma última fortaleza para que se gere ali, né, um feto para uma nova era. As coisas dessa era serão eco na próxima, por assim dizer. E eu acredito que uma restauração já não é possível mais, mas a alimentação, a nutrição, né, das formas tradicionais e uma nova semente é uma coisa interessante, sem sincretismo, é uma coisa interessante a se fazer. E se nós formos ali observar, né, as condições dos homens do Caral, lá nos Andes, nós observaremos que eles estiveram em um lugar inóspito, que eles estiveram em montanhas altas, que eles enfrentaram situações dificílimas. Eles foram uma das civilizações mais antigas do mundo, precedendo até mesmo a civilização do Vale do Indo, que gerou a civilização Inca aqui, que era uma civilização solar tradicional. É interessante notar que, frente às dificuldades do mundo moderno, se nós pudermos coagular as coisas, se nós pudermos fazer uma morada, uma fortaleza nas montanhas do sul, tá? Talvez nós possamos, enfim, prevalecer ao grande cataclismo que está por vir, as grandes desgraças que estão por vir. É importante ressaltar que aqui, por ser uma terra reticente, por ser uma roça, é uma terra que não há nenhum, enfim, interesse especial. É uma terra geralmente esquecida pelo resto do mundo. Então façamos nossa fortaleza aqui.
e desapareçamos ali do mundo, pois nós não somos importantes. Nós devemos nos diminuir, nos contrair e nos fortalecer numa posição onde eles não nos vejam e não despertem interesse por nós, para que briguem entre si, que os dragões do Ocidente e do Oriente se devorem, que o dragão do Oriente destrua o Ocidente com suas garras, com sua força, e que o dragão do Ocidente insira seu veneno no dragão do Oriente, deixando doente, para que os dois padeçam, e para que nesta era de Aquário, onde nós nos alimentamos ali, alimentamos nossas máquinas, alimentamos nossa sociedade com os cadáveres de animais há muito tempo mortos, com minérios tirados do fundo da terra, todos eles venenosos, né? Uma era verdadeiramente de Aquário mesmo, né? Que Aquário está relacionando essas coisas. Nós possamos ali fazer daqui a nossa era de Leão. Pois enquanto lá no norte, a era de Aquário deles, aqui pode ser a era onde o nosso Sol esteja nascendo, esteja intocado. Não nos importamos com a grandeza, não devemos nos importar com a grandeza do material deles, mas devemos consertar a nós mesmos. Por isso, um texto chamado Taipindim, o clássico da grande paz, texto chinês, né, dizia que devemos primeiro nos fortalecer. Confúcio também dizia isso, devemos primeiro nos fortalecer, seguir o Dao interiormente, para que ele possa se manifestar posteriormente. Devemos devorar, portanto, as coisas tradicionais, coagulá-las, estudá-las, guardá-las, preservá-las e melhorar a nós mesmos, nos tornarmos seres estruturados e formarmos uma elite intelectual. Infelizmente, no resto do Ocidente falhou. Guénon queria isso, mas deu errado. Depois o Guénon disse que era só com intervenção de representantes do Oriente para dar certo, mas infelizmente não aconteceu. Não há essa elite intelectual, acabou. Resta, portanto, a nós tentarmos. E nós não restauraremos o Ocidente, tá? Mas nós preservaremos o que sobra, seja do Ocidente e hoje em dia seja do Oriente também. Então, creio que eu posso fechar, né, nesse meu discurso aqui, né, essa apresentação aqui do assunto, né, e com um teaser ali pro outro podcast, falando sobre a civilização austral, e deixar aqui mais diretamente essa proposta do Cabo mesmo. Essa finalização aqui que você trouxe aí para todo esse tema foi magistral, simplesmente. E nós concordamos com tudo, obviamente, né? E não tem um cliffhanger melhor, né, para o próximo podcast, mas o próximo podcast ele vai acontecer, até porque enquanto nós falamos aqui nesse, você não terminou o seu artigo, né? Ele vai ser postado depois, eu vou depois postar e avisar. Dois, nem o Ciclos Cósmicos e nem a Civilização Astral. Os dois artigos ainda estão sendo escritos. Sim. Mas os inscritos vão ficar notificados, né, quando isso acontecer. E também justamente porque a série de Talassocracia não acabou ainda, a gente terminou a parte ali dos gregos, né, da antiguidade, né, principalmente ali terminando com o ciclo ali dos argonautas, e agora eu vou seguir um cânone mais ocidental, né, da parte ocidental desse simbolismo, justamente para no fechamento dessa série vai ser justamente esse segundo podcast que a gente vai fazer da civilização austral, tangenciando justamente a esse tema aí. Mas agora que nós acabamos, eu agradeço a todo mundo que pôde assistir até o final. Agradeço muito ao Vard novamente por aparecer aqui depois de um bom tempo, né? Mas foi um ótimo retorno e muito obrigado novamente.